Olá, hoje iniciamos o quadro de Direito Condominial. Eu sou a Morgana Schoenal, advogada, atuante em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, na área de Direito Condominial. Me chamo Fabiane Pamplona, sou advogada e síndica profissional. Vamos trazer assuntos da área condominial. E eu sou Eduardo José Boscato, também advogado da área condominial, e o assunto de hoje é quem pode ser o síndico. E aí, doutoras, quem pode ser o síndico de um condomínio? Muitos acham que o síndico só pode ser condômino se assim dispor a convenção do condomínio, mas não é bem assim. Como a gente sabe, o Código Civil dispõe que o síndico pode ser condômino ou não. E isso já vem de muito tempo atrás, não é, doutor? Desde a Lei 4.591 de 64, que já dispunha sobre as questões de direito condominial, antes da vigência do Código Civil, ele já previa que qualquer pessoa física ou jurídica podia ser síndico. Aqui a gente tem a Fabiane, que é síndica profissional, então é mais do que aceito que o síndico não seja condômino, não é, Fabi? Então, na atualidade, cada vez mais é a realidade dos condomínios, inclusive na nossa região, em Balneário Camboriú, que demanda uma necessidade maior de conhecimento técnico, né? Trazer para o condomínio a administração e organização de forma profissional. E isso cada vez mais se afasta do síndico morador. Até para deixar uma situação mais profissionalizada a questão da administração dentro do condomínio, exatamente. Porque muitos acham que o síndico deveria ser condômino morador. A lei anterior ao Código Civil já permitia que o síndico não fosse morador, e ainda que fosse outra época, né? A população era bem menor, eram 70 milhões de habitantes em 64, a época que foi... A lei anterior ao Código Civil. A lei promulgada anterior ao Código Civil, e a gente não vê o porquê de impedir que um síndico profissional ou uma administradora, uma empresa... Um conhecimento técnico administre o condomínio com a competência que às vezes falta no síndico morador, não que ele não possa ter, né? Mas também evita atritos e conflitos com o seu próprio vizinho. E se a convenção vedar síndico profissional, por exemplo, se a convenção dispor que no condomínio só pode ser síndico condômino? Bem, o nosso entendimento alinhado é que o Código Civil diz que o síndico é condômino ou não. O Código Civil, como legislação de ordem pública, ele prevalece sobre a convenção. Ainda que tenha sido a vontade dos moradores, dos condôminos que subscreveram a convenção, a lei é superior à norma de ordem privativa. Até porque o Código Civil ele não confere à convenção um entendimento em sentido diverso. Como, por exemplo, as questões de vaga de garagem, questões de cobrança de fração ideal ou por unidade, que nesses casos a convenção permite que seja feito um entendimento diverso na convenção do que aquilo que está previsto na lei. Que vai ser de acordo com o que consta na convenção. De acordo com o que consta na geralmente convenção. A convenção diz o quê? Salvo disposição em contrário, salvo disposição diversa na convenção. Nesse caso, o Código Civil ele não menciona nada. Ou seja, o entendimento é que ainda que a convenção vede o síndico não condômino, essa previsão ela não tem validade. Agora, outra situação também não quer dizer necessariamente que tem que ser um síndico profissional. Ele pode ser um síndico não condômino, que não seja profissional, que exerça uma outra atividade. O que pode acontecer também, como muitos casos acontece, não é um síndico profissional, é uma pessoa de conhecimento técnico, mas que não necessariamente seja um profissional na área e que não tem ninguém disponível no condomínio de moradores que queiram ser síndicos, certo? E eles podem dar a cargo de alguém que não seja síndico profissional. Isso inclusive acontece bastante nessas situações, nesses tipos de condomínio onde não tenha pessoas disponíveis ou alguém que tenha interesse, que até às vezes a própria pessoa da contabilidade que faz o atendimento ao condomínio, ou da administradora também. Eles ficam ao encargo de síndico, na função de síndico, até que algum condomínio tenha interesse ou em participar, ou então que seja profissionalizado. Ou se contrate um síndico profissional. Agora, outra questão são os conselheiros. Os conselheiros fiscais, o conselho consultivo e até a figura do subsíndico, né? Se eles podem ser condôminos ou não.
Na verdade, assim, o nosso entendimento é que não há nem a exigência e obrigatoriedade de existir tanto o conselho fiscal como o subsíndico. Isso é uma figura que é facultativa ao condomínio, né? De acordo com a convenção. A gente sabe que a grande maioria dos condomínios prevê essa obrigatoriedade de um conselho fiscal, principalmente, e em alguns casos o subsíndico. A legislação também não trata que tenha que ser condômino, não tem essa obrigatoriedade, porque ele confere que tem que ser um membro ou uma pessoa, mesmo alheia ao condomínio. Ou seja, a eleição do conselho fiscal consultivo e do subsíndico vai depender do que está previsto na convenção, porque o Código Civil ele é omisso nesse sentido. Isso. Então, só que no nosso entendimento, como nós discutimos anteriormente, o Conselho Fiscal, o ideal é que seja formado por condôminos, porque pela função primordial de fiscalizar a gestão do síndico. De patrimônio Da coletividade, né? Exatamente, ele tem interesse em fiscalizar o seu próprio patrimônio. Até porque o síndico, quando administra um condomínio, que é o meu caso, quando eu na atividade de síndica, o conselho, para mim, trabalha em conjunto, porque eles são os interesses dos moradores. Então, são o meu braço direito na gestão, e é neles que eu busco auxílio na administração, prestação de contas, sempre conversando de forma próxima, né? Até porque eles são proprietários, até dá uma segurança também para o síndico, exatamente, que é estranho ao condomínio. Exatamente. Né? Então, se você não é proprietário, se você tem um conselho que está ativo, atuante, que fiscaliza, né? Que exerce a sua função. Então, e é importante isso até como segurança para o próprio síndico. Até pegando um gancho nisso que você está falando, Fábio, o que a gente vê, pelo menos no nosso dia a dia no escritório, é que os condomínios, aqueles condomínios em que o conselho fiscal é mais atuante junto ao síndico, a administração ela é muito melhor, o condomínio vai muito melhor na questão gerencial, administrativa, tomada de decisões, mais dinâmico, muito mais fácil também para o síndico fazer essa administração e previne litígios, né? Porque o conselho é ativo, é atuante, ele fiscaliza, ele verifica divergências na gestão e aquilo já é resolvido de imediato, ao contrário de um conselho fiscal ausente ou que fosse formado por não condôminos, né? Qual seria o interesse? Até porque existe uma grande importância nos condomínios a aprovação das contas nas assembleias ordinárias. Então, assim, existe uma situação particular que é muito importante você ter as contas aprovadas, porque aquilo está conferindo ao síndico o atestado de que, de fato, a sua gestão foi competente, foi correta, foi certa. E o Conselho Fiscal, quando atua, fica muito mais fácil de expor isso para os condôminos na Assembleia. E o que é interessante também é que seja feito de mês a mês, assim, não deixar para a última hora. Então, isso nessa relação entre síndico, independente de ser profissional, morador, quem quer que seja, proprietário, condômino, é importante essa relação próxima com o conselho, de mês a mês, assim, conversar, debater sobre os assuntos, as necessidades. E o subsíndico, vocês acham que precisa ser morador ou não? Qual o entendimento de vocês? Depende. O subsíndico, ele é o substituto do síndico. Eu tenho uma opinião pessoal que depende muito da gestão do condomínio. Por exemplo, se for uma gestão de um síndico profissional, seria mais interessante ao condomínio que o subsíndico fosse uma pessoa interna do condomínio. Certo. Por quê? Como existem situações que o síndico profissional ele fica muito ausente, vamos dizer assim, não ausente da administração, mas ausente dentro da edificação, né? Ficaria vinculado ao subsíndico como o braço direito, o olho do síndico profissional para ajudar nas questões do dia a dia. Deu um problema com o portão, deu um problema com o elevador, deu um problema... Então tu tem um subsíndico atuante também dentro do condomínio e não uma figura só para assumir quando vaga... Nos teus condomínios funciona assim, Fábio? Não, depende da necessidade de cada condomínio, é muito subjetivo, né? Cada um tem uma necessidade, então tem condomínio, por exemplo, que eu não tenho subsíndico. Certo. Tem condomínio que, na verdade, o que é mais próximo da minha gestão, independente de subsíndico ou não, é o conselho, realmente, né? Então, assim, através do conselho a gente se organiza numa dinâmica bacana para fazer o que deve ser feito. Aí, assim, depende da necessidade de cada condomínio mesmo.
E vocês já visualizaram alguma situação de conselho fiscal e consultivo ou subsíndico não morador? Vocês se recordam dessa situação? Confesso Na nossa que não. região, O conselho... o conselho fiscal consultivo ou o Membros do subsíndico, conselho no os mesmo- membros não serem condôminos. Já visualizaram essa situação? Não, geralmente Na são nossa região, condôminos. geralmente são condôminos, né? Isso. Sim. Isso. Então- Acho que Na grande maioria dos acho que no país inteiro, a maioria dos Tem- conselhos são formados não, por mas condôminos não- pela própria função. Então, o subsíndico, o ideal é que seja morador, o conselho fiscal e consultivo também é o ideal que seja morador, e o síndico, Não, na verdade não questão de morador, porque a gente não pode... desculpa, a gente morador não, pode- condômino, Condômino. proprietário. Porque o morador pode ser um Exatamente. inquilino que Exato, não ou é... ocupante, né? Ou Isso. Então, assim, a gente tem que falar em condômino. Exatamente. Assim, estamos agora falando de o condômino. que pode acontecer também, o subsíndico não precisa necessariamente ser condômino. Ele pode ser um inquilino, uma pessoa, como eu tenho condomínios ali, que o inquilino ele é tão ativo ou mais do que os próprios moradores. Até porque o inquilino geralmente reside anualmente, né? Então que pode, eu tenho situações em que o meu subsíndico é um inquilino, por exemplo, uma pessoa que está ali há vários Essa anos é uma já visão no condomínio. interessante do subsíndico. Mas já o conselho o ideal deve seja ser formado por condôminos. Quando a gente vai para uma assembleia, quando eu vou para uma assembleia, como eu sou alheia ao condomínio, sou uma pessoa de fora, eu faço questão que sejam condôminos. Mas assim, se houver uma situação que tu não tenha um conselho, porque às vezes não tem assembleia que não vai ninguém, quanto mais gente para preencher o quadro da gestão, para a própria gestão, né? Uhum. Então aí nós não tem objeção, às vezes pode ser o filho, por exemplo, de um condômino, que daí o filho não é condômino. Sim. Né? Pode ser a esposa de um condômino, que ela não é proprietária, mas isso acontece bastante. Ela tem também. relação com o condomínio, tem uma relação né? próxima. Tem uma relação próxima com o condomínio. Então. É isso aí, pessoal. Então espero que tenham gostado do nosso quadro, que a gente possa ter ajudado vocês com algumas dúvidas dos condomínios de vocês, e continue acompanhando o quadro, que outros assuntos da área condominial surgirão e vão ser tratados pela gente. Continue nos acompanhando. Até mais. Até mais.